O cinema brasileiro é ruim? Ai, mais uma patuscada. Não, patuscada não, Pantomima. pantomima da direita brasileira. Cinema brasileiro é ruim. Ai, Matheus Fiore. E aí, isso sempre acaba acompanhado também. O cinema brasileiro é uma merda. Olha o cinema argentino, como é Puta que maravilhoso. pariu. Eu sempre sei que a pessoa que falou isso não viu filme brasileiro nem argentino. E nem Não tem argentino. como. A pessoa viu uma comédia com o Ricardo Darín. Caralho, olha que parada sofisticada. Que é isso, né, Matheus? Porque existe uma particularização da totalidade, né? Aquela questão da Uhum. ideologia que a gente sempre fala. A ideologia é a particularização dessa realidade. E aí, existe um traço muito específico de filmes argentinos que chegam no Brasil. Um recorte, né? Um recorte muito específico de filmes argentinos no Brasil. Recorte esse que é enviesado para um público brasileiro. Que gosta de Ricardo Darín, por exemplo. Então as pessoas, os brasileiros não conhecem, as pessoas que estão falando isso não conhecem o cinema argentino. Não conhecem. Conhecem esses poucos filmes argentinos que chegaram aqui do Ricardo Darín. Uhum. E assumem esses poucos filmes que chegaram aqui como cinema argentino. Bem como essas pessoas também não conhecem o cinema brasileiro. Porque no máximo assistiram as comédias da Globo Filmes e falaram que são uma grande porcaria. E, quando não, assistiram os 5 Cavaleiros do Apocalipse, que deixaram de ser 4 e vieram 5. Né? Que é o, mais uma vez, Compadecida, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Bacurau e Central do Brasil. e Tropa de Elite. Não, Tropa de Elite já foi Central do Brasil. Então, Central do Brasil. É isso, são os Cavaleiros. E mais uma vez, gente, quando a gente fala dos 5 Cavaleiros do Apocalipse brasileiro, cinema brasileiro, não necessariamente estamos falando que são filmes ruins. Necessariamente. Porque alguns são. Mas, e isso é uma outra coisa importante, Matheus. Quando a gente fala que a gente defende o cinema brasileiro, não significa que a gente não pode falar mal do cinema brasileiro. Com certeza, até porque todo cinema só evolui quando há crítica dentro dele. Perfeito. O diretor só vai ficar bom se ele também souber reconhecer que ele errou de alguma maneira. Se o cara achar que sempre tá fazendo sempre o que ele faz é bom. E isso é importante ser dito, né? Porque existe essa falsa ideia, em parte da crítica brasileira, inclusive, de que falar sobre o cinema brasileiro tem que ser falar bem. Sim. Porque se não estivermos falando bem sobre o cinema brasileiro, nós não estamos valorizando o que é produzido por aqui. Muito pelo contrário. É necessário criticar o cinema brasileiro para poder valorizá-lo. Mas criticar conhecendo, sabendo o que a gente está falando. Conhecendo e reconhecendo os seus problemas e as suas qualidades. Né? Senão a roda não gira. Sem dialética a roda não gira. É preciso tese, antítese, síntese. Síntese transforma em tese para continuar sendo reagida constantemente, para a roda girar. E se não reconhecermos os tempos de vacas magras, meu amigo, não vai rodar. A gente vai ser conivente. E se tem uma coisa que a crítica de cinema não pode ser, é conivente. Com as ações se não vira assessoria. Se não vira assessoria. Se não vira, mais uma vez, guia de consumo. Olha só o cinema brasileiro quando é maravilhoso, vem assistir. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer que a roda continue girando. Né? Agora, cinema brasileiro ser ruim. Primeiro, essa questão do cinema argentino, né? Eles tratam como se o cinema brasileiro fosse um órgão, assim, tipo, só tem esse tipo de filme sendo produzido, que é favela e comédia, e é isso, acabou. Porra. E esse é um assunto muito legal que você traga, Matheus, porque é mais uma vez a ideologia sendo trazida pro nosso debate. Porque é muito curioso, para não dizer outra coisa, que quando a gente vai falar dos supostos problemas do cinema brasileiro, nós atingimos especificamente a nossa história. Porque, mais uma vez, quais são os problemas do cinema brasileiro? O cinema brasileiro é cinema produzido para sociólogo ver, cinema de favela. Cinema novo. Cinema brasileiro só tem comédia, pastelão e bobajada. Putaria. Chanchada. Cinema brasileiro só tem putaria e palavrão e etc e tal. Pornô chanchada. Então, assim, todos os supostos problemas do cinema brasileiro são identidades vinculadas a um momento histórico riquíssimo da produção cinematográfica brasileira. Mas aí porque é questão do que a gente falou lá no começo do Tropas Estelares, é imperialismo. Sim. Porque o filme nacional é o Capitão América. O filme brasileiro ali, que, sei lá, que fala sobre a nossa realidade, é filme estrangeiro pra gente, pô. Sim, é gênero. As pessoas veem filme brasileiro, é gênero, e as pessoas veem filme brasileiro como se fosse, sei lá, um filme francês. Aliás, pior, um filme iraniano. Sim. O filme metafórico iraniano dos anos 20. Porque assim, a gente fala cinema nacional, mas trata cinema nacional como a prateleira da locadora ou uma aba no streaming. E a gente vai, filme estrangeiro, é tudo que não é americano.
Né? Ou seja, existe um processo de nacionalização do cinema americano em detrimento até do que é nacional de fato nesse processo, né? E aí, quando a gente diz que toda a história do cinema brasileiro é atacada para valorizar o que é americano, é justamente porque essa americanização faz parte de um processo histórico de exportação dessa ideologia para construir e destruir, construir uma indústria forte no estrangeiro e destruir uma indústria forte no âmbito nacional. É propaganda pura. Propaganda pura. Perfeito. E aí, enfim, a gente perceber, e outras patuscadas da direita, é todo esse processo com regulamentação de streaming, com cota de telas, atacando tudo que é processo de proteção à indústria brasileira, para o mínimo que essa indústria possa ter de vislumbrar um crescimento, existe um ataque a isso para que essa indústria seja quebrada e, consequentemente, essa enxurrada de oferta do que vem do estrangeiro. E isso é histórico, né, Matheus? Porque, veja, todo momento histórico da nossa história do nosso cinema, onde houve proteção ao nosso cinema, houve sucesso dessa indústria. Todo. Só vocês verem as maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. A retirar os filmes que foram comprados, ingressos e tiveram... Eu fui numa sessão dessa. Foi? Eu fui na sessão dessa daquele filme do Edir Macedo. Pois é. Que eu não sei por que Os eu vi esse filme até hoje. Fantasmas, né? Não, assim, sala lotada. Aí beleza, eu paguei meu ingresso porque eu fui muito imbecil. Aí eu paguei meu ingresso e entrei na sala. Aí tirei mais 2 pessoas. E tava esgotado. Era uma senhora com o filho dela. Ah, vem filho, eu vou te mostrar a história do Edir Macedo. Pois é. Tirando esses filmes, todos os filmes que estão lá são filmes em momentos da história do cinema brasileiro onde houve muita cota de telas. Onde houve muito financiamento pro cinema brasileiro. E, historicamente, Dona Flor e Seus Maridos, desde Dona Flor e Seus Maridos até Tropa de Elite, né? São filmes onde houve muito financiamento público para o cinema brasileiro, onde houve cota de telas, sobretudo na década de 70, muita cota de telas. E aí é preciso dizer isso, né? Porque a gente vai lá para a década de 70 e é um momento onde a gente tinha a Embrafilmes, uma empresa brasileira de filmes, sobre um contexto específico muito conturbado, que era a ditadura militar. Então, assim, quem detinha os meios da Embrafilmes não é quem a gente quer, mas a Embrafilme, enquanto empresa, foi muito importante, porque financiava de maneira direta o cinema brasileiro e não tinha a mão do mercado privado, digamos assim, nessa parte do financiamento do filme, porque a Embrafilme ela financiava 30%, 40% dos filmes, assim, no geral. E foi um momento de crescimento dessa indústria absurdo, tanto em construção de demandas para o cinema brasileiro, então os brasileiros assistiam filmes brasileiros, quanto em crescimento de produções, em número de produções. Só que a década de 80 foi uma década muito particular no que tange a política hegemônica global, que foi a ascensão de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher e, portanto, a exportação do neoliberalismo no terceiro mundo, que teve como consequência, por exemplo, o assassinato de um presidente no Chile, Salvador Allende, morto por conta disso, assassinado, para se instaurar essa dinâmica neoliberal aqui no terceiro mundo, e no Brasil também, todo um processo de desmantelamento de qualquer empresa nacional. Isso passa também pelo cinema e a Embrafilme, que foi sendo sucateado ao longo do tempo. Até não dá mais e acabar. Com aqueles velhos discursos, né, Matheus? Não funciona mais, tem clientelismo, corrupção. Discurso que a gente vê até hoje com Petrobras e todas as empresas estatais passa por esse processo. Até que ela não se sustenta mais. E quando não se sustenta mais, ela já está sucateada o suficiente, a galera fala, tá vendo? É ineficaz. E ela é extinta. E aí, muito por isso, inclusive, Collor na nossa capa, né? Que foi o responsável pela extinção da Embrafilme nesse processo. Só que a grande questão nós temos um processo de exportação dessa ideologia, que tem como consequência a destruição de uma indústria nacional forte e de uma empresa que vinha fazendo crescer essa indústria em número de filmes sendo produzidos, mas também de espectadores. Quando essa empresa para de funcionar da maneira como ela estava funcionando, essa demanda que foi construída permanece. Só que quem vai atender essa demanda? Esse é o grande problema. Quem vai atender essa demanda? Aqueles mesmos que exportaram a ideologia para cá. Então, se a gente vê hoje as salas de cinema tomadas por filmes americanos, não é ao acaso.
É a pontinha do iceberg de um processo que tem 40, 50 anos de história. Mas até se a gente for lá, a gente vai ver essas paradas lá atrás, né, Matheus? A gente vê o Brasil trocando filme por café. Exportando café e importando cinema. Exportando café e importando ideologia. Então isso é desde sempre. E no piscar de um momento, na década de 70, onde houve a possibilidade de crescer essa indústria, mais uma vez aquilo que a gente falou já durante o nosso programa. O capitalismo funciona em acúmulo infinito de riquezas. Onde há um espaço, onde se oferece uma barreira para essa acumulação, sobretudo aqui, para os espaços hegemônicos desse capital, no caso dos Estados Unidos, enxerga na indústria brasileira de cinema uma quebra, uma barreira para se acumular. O que se faz? Destrói essa indústria. Destrói essa indústria. Porque se eu destruir essa indústria, eu crio demanda. E continuo acumulando infinitamente essa riqueza. Expondo, portanto, a periferia global a produção de insumo de baixa procedência. De baixa... Procedência não, de... Qualidade? Não, de baixo valor agregado. Nós não... Na dinâmica internacional das trocas do capital, nós estamos submetidos a esse tipo de produto. Porque no simples momento onde nós vamos na direção de construir uma indústria de cinema forte, por exemplo, vem o mercado monopolizado internacional e impede com que isso aconteça, porque isso fere o acúmulo infinito de riqueza dessa hegemonia global. Portanto, destruindo a nossa indústria, porque ela pertence a eles. É aquilo que a gente sempre fala. O mercado do cinema brasileiro é o Brasil. O mercado deles é o mundo. E se o mercado deles é o mundo, eu preciso destruir essas indústrias para construir demanda. Porque nós ofertamos. Vocês aí faz um filme ou outro. Bota um filmezinho em cartaz ali de vez em quando, mas a gente que tem que ofertar. Não é vocês. E até essa falta de espaço faz com que a gente tenha acesso... A gente não tenha acesso à riqueza do cinema nacional. Porque tem muita coisa variada que a gente pode produzir. Nosso cinema sempre foi muito variado. Tipo, cinema marginal, cinema novo, as várias fases de cinema novo. A gente teve, tipo, pornô chanchadas nos anos 70. A gente teve muitos momentos diferentes, com vários tipos de cinema diferentes, e até que conflitavam entre si. E, tipo, existia um processo dialético ali pra formar algo novo. Eu tava revendo essa semana O Anjo Nasceu, do Bressani, que é um dos meus diretores brasileiros favoritos. E é total um filme apontando essa necessidade do cinema brasileiro se reinventar, porque havia uma saturação do cinema novo. O cinema marginal, de certa forma, é um cinema que reage ao cinema. Exatamente, totalmente reativo. E a gente não tem mais espaço pra isso. Sim. Não tem. Vai sair, se fizer 3 filmes desses, vai sair um em um ano, pô. Sim, E daqui a 2 anos a gente vê o segundo. Até porque esses filmes não tem espaço para ser exibido. Como é que a gente vai ter espaço para embate, sabe? Como é que a gente vai discutir que cinema que a gente tá querendo fazer se o filme que vai para cartaz é um e não vai conseguir construir dialética nenhuma. E esse um que tá indo é o filme da Globo Filmes. Sabe? E não é nem um ataque a Globo Filmes, porque ela é importante pra produção nacional. É só existir isso. O problema não é a comédia brasileira, até porque a comédia brasileira é um importante vetor histórico, né? Desde as chanchadas. O cinema... E aí é isso, né? As chanchadas na década de 50, na década de 60 chega o cinema novo e ataca as chanchadas, com todo aquele processo, o Glauber chamava de filmes de... como é que é o nome? Digestivos, justamente porque são filmes onde há uma capacidade de se digerir a estética da fome, que o Glauber falava, né? De toda essa... de levar para o estrangeiro a fome como algo digestivo. E aí, portanto, alimentar o fetiche do estrangeiro pelo sul global, pelo antigo terceiro mundo. Então, assim, percebe como há dialética. As chanchadas chegam, depois das chanchadas o cinema novo ataca esse sistema digestivo em direção de uma estética da fome. O cinema novo vai na direção de se aliar de alguma forma à ditadura militar para poder fazer filme, né? Porque eles se viam naquele dilema, fazer ou não fazer, ou a gente já continua atacando de maneira veemente e para de fazer filme, ou a gente se alia e continua imprimindo esse discurso de maneira disfarçada. Alia é forte, não é um alinhamento de certa forma. Aí chega o marginal e fala, olha só, vocês tinham todo aquele discurso de estética da fome, que tentava se aproximar com o povo, e agora vocês estão se distanciando do povo. O que é isso? E aí vem toda uma parada de falar com o popular, mas ao mesmo tempo se aproveitar da estética norte-americana para falar com esse popular. Aí chega a pornô chanchada, que é de certa forma uma reação a essas chanchadas que anteriormente estavam sendo apresentadas. E daí? E quando chega em Embrafilme? E depois? Pra onde vai o nosso cinema? Existe um processo de homogeneização em torno de uma prática formalizada pelo estrangeiro, né?
Mas isso significa que o cinema brasileiro é ruim? Longe disso. A gente tem que discutir os tempos de vacas magras que estamos vivendo, o que não significa que não há obras brasileiras boas sendo São produzidas. filmes que não chegam nas pessoas. Às vezes é um filme que tem a carreira de festival. Pô, amigo, quem vai pra festival é uma parcela minúscula das Sim. pessoas. E aí é aquele negócio. O problema. Mais uma vez, a direita. A direita, ela sempre vai atacar o produto final. Né? Então, o cinema brasileiro não pode ser financiado porque eu não quero financiar cinema ruim. É o produto que é ruim. O grande problema do cinema brasileiro é que os realizadores, eles não pensam pra quem ele tá fazendo e querem fazer filme pra sociólogo. O problema é o filme sempre. É sempre a ponta do iceberg. Uhum. O problema não é que esse filme não tá sendo exibido, que ele não tá conseguindo espaço nas salas. Não, o filme não tá sendo exibido porque ele é ruim. Meu amigo, vai olhar a lista de maiores bilheterias de todos os tempos. Vai olhar a lista de maiores bilheterias de todos os tempos e vê lá. Vê na lista de maiores bilheterias de todos os tempos se é uma condicionante do público o filme ser bom. Não é. Não é. O ser bom não é o que faz as pessoas irem pro cinema. Se não Jurassic World não tava lá. Se não Rei Leão, esse Rei Leão que agora vai ter o 2, não tava lá. A qualidade não determina público. A gente já discutiu isso aqui, inclusive. Pra além de ser bom ou não, porque eu não assisti Os Farofeiros 2, foi um filme com sucesso comercial. Acho que ficou 5 semanas no top 10 de bilheteria do Brasil, pô. Pois é, e enfim, sabe? Então, qualidade não determina público, só que a direita vai sempre bater nessa mesma tecla. Cinema brasileiro não tem público porque é ruim. Meu amigo, Cara, como é que a gente vai competir? Cara, é que E eles naquela- nunca falam que o cinema americano tem uma injeção de dinheiro absurda do Absurdo. governo. Só o exército investe, tipo, 100 vezes o que se investe no cinema Sim. nacional inteiro aqui, pô. E esse discurso parte nesse lugar que é meio mágico, né? São terras férteis os Estados Unidos, porque é meio absurdo. Os filmes só vêm do nada, né? As pessoas são criativas lá. São criativas e assim, 100 maiores bilheterias de todo o tempo, 99 são dos Estados Unidos. Uhum. Olha só que absurdo, só eles sabem fazer cinema no mundo. Sabe? Qualidade Cara, não determina público. O que determina público é a injeção de dinheiro, é o quanto de capital está inserido nessa lógica. E na lógica do terceiro mundo, né, ou no sul global, o quanto a gente tem capacidade de proteger o nosso cinema para que ele possa ser acessado. Só o que eles vão botar de marketing nesse Deadpool e Wolverine agora é maior do que todo o investimento no cinema nacional, pô, em um ano. Sim, pois é. Por que a China e a Índia assistem seus filmes? Porque tem todo um processo interno, tem formação de público, tem uma indústria autossuficiente, E tem proteção, tem proteção. tem cota de Caralho. telas. Ficam reclamando aí, a China, a ditadura, não deixa os filmes americanos entrar. Não é pra deixar mesmo. Tá ligado? Eles deixam, mas não todos. Não todos. Eles filtram. Existe uma limitação, existe um filtro quais podem entrar porque existe uma indústria interna. Eles não vão deixar quebrar a sua indústria para beneficiar a estrangeira. Tá maluco? Não Isso são é coisa- entreguistas. Isso é coisa... Nossa, infelizmente. Então nosso cinema não é ruim. Nosso cinema demanda de proteção. E de um sistema produtivo diferente. Superação do capitalismo.